Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Educação Especial. Eu sou a professora Anaís Sawaia, professora de Educação Especial com doutorado em Letras, com ênfase em leitura. Eu criei esse espaço para compartilhar conhecimentos, experiências e estratégias sobre alfabetização, leitura e ensino para alunos atípicos. Então, se você é professor, mãe, pai de uma pessoa com deficiência, profissional da área ou simplesmente alguém interessado em tornar a educação mais inclusiva, esse lugar é para você. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série sobre autismo, transtorno do espectro autista. E na segunda aula, nesse vídeo da segunda aula, nós vamos falar sobre comunicação alternativa e aumentativa. A Sociedade Internacional de Comunicação Argumentativa e Alternativa define a comunicação aumentativa alternativa, como um conjunto de ferramentas e estratégias que o indivíduo usa para resolver os desafios cotidianos da comunicação. Essa comunicação pode assumir várias formas, como fala, olhar compartilhado, texto, gestos, expressões faciais, o toque, linguagem de sinais, símbolos, imagens, vocalizadores, entre outros. Todos usam várias formas de comunicação com base no contexto e no parceiro de comunicação, o que é muito importante para a gente pensar nessa comunicação aumentativa alternativa, Então, quando a gente fala sobre várias formas de comunicação, a gente fala então sobre essa questão da multimodalidade da comunicação, E aí a modalidade ou é o olhar compartilhado, ou é a questão dos textos, dos gestos, E ele vai ser usado com base no parceiro da minha comunicação. Então, se o meu parceiro da minha comunicação, por exemplo, consegue, ou identifica junto comigo, por exemplo, o olhar compartilhado, às vezes com pessoas mais da minha intimidade, no caso, familiares, professores que estão há mais tempo com aquela criança, por exemplo, das expressões faciais, tal. Existem os símbolos, que são os pictogramas também. Então, se o meu parceiro, da comunicação consegue interagir comigo a partir, por exemplo, dos pictogramas, então esse vai ser o recurso que eu vou utilizar para me comunicar com ele. Vamos então aqui colocar alguns exemplos. Dentre eles, eu trouxe aqui os exemplos quanto à prancha organizadora por categorias, Essa prancha, ela pode ser, por exemplo, de determinados materiais, a gente vai ver com materiais mais concretos, até a partir mesmo de materiais relacionados com símbolos, como os pictogramas, ou mesmo com frases em que eu construo junto com o meu comunicador, Então, por exemplo, essas pranchas organizadas por categorias, elas podem ser, por exemplo, sobre vestiário, sobre sentimentos, sobre pessoas ou sobre atividades. Aqui eu tenho uma prancha com materiais concretos sobre atividades. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma boneca que pode remeter ao sentido de que agora é hora da gente brincar, no caso de uma menina, ou se ela realmente identifica o brincar com a relação da boneca, se é uma menina que gosta de brincar com bonecas, por exemplo, Então eu vou ter ali o objeto que identifica a atividade, Eu não imponho o objeto boneca só por ser uma menina, mas eu já fiz uma avaliação, Eu já consegui identificar qual é a brincadeira que ela mais gosta, e no caso, por exemplo, seria pentear o cabelo da boneca e tudo mais. Ou então eu posso também trabalhar com atividades do dia a dia, no caso em que eu vou realizar com a boneca aquilo que a criança também vai realizar. Então, por exemplo, é a hora de pentear os cabelos, é hora de tomar banho, E aí, tanto é que eu tenho aqui a associação de duas imagens, Uma boneca que eu posso realizar com essa boneca o ato de tomar banho, que eu estou então indicando também a questão da atividade, de tomar banho, de se higienizar, de
pentear e amarrar o cabelo, né? No caso, de quem tem o cabelo grande, né? O cabelo que dê para amarrar, né? E aí eu tenho ali um prendedor de cabelo, né? Justamente para indicar. Então, percebam que quando a gente fala lá no início, né? Que vai estar, que a minha comunicação vai ser com base no contexto e no parceiro, o meu parceiro, então, por exemplo, aqui eu ainda estou iniciando ou cognitivamente é preferível trabalhar, ou naquele momento, né, o trabalho vai estar mais relacionado com uma prancha com materiais concretos, certo? Aqui eu já tenho uma prancha, né, com relação a sentimentos, tá? Mas um outro tipo de prancha. Eu já tenho os pictogramas, né, pictogramas coloridos, em que eu tenho dos sentimentos, né? Eu sempre vou ter ali o olá, bom dia, boa tarde e o tchau, né? No caso de me apresentar, no caso de finalizar, né, a conversa, no caso de ainda de me apresentar, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? E dos sentimentos relacionados ali às carinhas, né? As carinhas, estou zangado, então aquela carinha assim meio aborrecida, estou feliz, né? Estou bem, um okzinho, ou então outro símbolo, né? De ok. Triste, estou com preguiça, estou preocupado, estou doente, estou com medo. Cada um então ali com o seu gesto, né? A figura, né? Representando esse gesto. E aí eu já tenho uma prancha já desenvolvida com pictogramas. Agora eu também posso ter, né, atividades como formação de frases, tá? Então eu já tenho 3 objetos, né? 3 pontos, na verdade, e esses 3 pontos vão indicar uma frase, tá? Então ali eu tenho o bonequinho, né, com a palavra eu e ele apontando para ele, né? Então eu. E aí eu posso, né? Tem uma ação, né, do posso. E, por exemplo, tem ali o que eu posso. O que eu posso, no caso, né, da primeira imagem lá, a gente vai ter o garotinho, né, o rapaz arrumando a cama. E no outro eu tenho o eu posso, a mesma estrutura frasal, só que a ação agora é, por exemplo, varrer, né, varrer a casa, varrer o quintal, a atividade que seja, tá? Então aqui eu já tenho, né, imagens com uma estrutura frasal que fazem então com que eu desenvolva já as habilidades de comunicação. Eu posso também, né, me utilizar do estudo estruturado, né, como os terapeutas ocupacionais normalmente utilizam o termo do estudo estruturado para estruturar uma atividade. Eu trouxe aqui a estrutura básica de um sanduíche, digamos, né, em que eu tenho numeral, né, indicando qual é a ordem em que cada um desses objetos vão ser colocados para ser feito o sanduíche. A gente pode, por exemplo, então, perceber que eu tenho lá primeiro o pão, né, na posição 2 o queijo, na posição 3 o presunto, isso vai se repetir, então 4, 5, 6, e ao final eu tenho a outra fatia de pão. Percebam então que essa atividade estruturada, ela está para que a gente consiga organizar, né, as atividades desse aluno. Ela pode ser tanto ampla, quanto a organização, por exemplo, das atividades do dia, ir para tomar banho, tomar café, ir para a escola, voltar para casa, almoçar, ir para a terapia, brincar no parque. Então eu tenho atividade global do dia, né? Eu tenho para cada uma dessas, as atividades estruturadas para cada uma dessas atividades, como por exemplo ir para a escola, pegar o ônibus, ir de bicicleta, né? Fazer as atividades na escola, e fazer o recreio, fazer as atividades, ir para a biblioteca, esperar o responsável chegar e retornar para casa, né? Um exemplo, né, de estrutura para que a gente tenha, então, a previsibilidade, né, das atividades para aquele dia e a estrutura também, né, previsível para as atividades menores, né, eu posso também fazer dessa forma. A comunicação mentativa alternativa, ela precisa também da modelagem, né, para o uso, para a compreensão, né,
do que eu estou comunicando, enquanto a pessoa que recebe a comunicação, recebe a informação, e a pessoa que também dá a informação, né? Eu, enquanto modelador da comunicação, eu não posso só pensar que eu vou fazer e o meu aluno ou o meu filho, minha filha, vai somente receber e dizer sim ou não, né? A intenção da modelagem na comunicação aumentativa alternativa é fazer com que a comunicação, a troca das informações, elas ocorram, tá? Ela ocorra. Então, eu trouxe aqui pra gente um modelo muito interessante para a gente pensar em como modelar, né, justamente para trazer o significado das situações a partir dessas imagens na prancha. Então, eu tenho aqui uma prancha, né, de comunicação aumentativa alternativa, tá? Para que a gente use com o brinquedo cubo bate-bate, tá? Que é aquele cubo, né, em que eu tenho um martelinho que eu vou bater com esse martelinho para encaixar as peças. Aí eu tenho triângulo, estrela, quadrado, cubo, trapézio, outras formas tantas, né? E elas vão estar representadas, né? Eu tenho o objeto aqui e tenho, né, a prancha que vai me indicar esses objetos. Eles vão estar lá, né? Por exemplo, a gente tem lá a bola, a gente tem o triângulo, a gente tem a estrela, a gente tem o quadrado, a gente tem o martelo, né? E eu tenho também outras situações, né? Como, por exemplo, abrir, porque eu tenho a portinha para tirar os objetos que eu já coloquei lá dentro do cubo. Tenho também como fechar, né? A portinha, tá? O que tá lá dentro, né? Escolher, tá? Colocar. Então, quem vai fazer? Eu, você, vamos ser nós, né? Posso, não posso, eu preciso esperar. E aí, tá legal, né? Ok. Então, essas aqui são algumas das figuras que eu vou utilizar, que eu posso utilizar para fazer, então, né, justamente essa modelagem. E aqui eu tenho a sugestão, né, lá que inclusive está no Comunicatea, né, para quem quiser, está disponível gratuitamente. E aí eu trouxe para mostrar para vocês como a modelagem pode ser feita, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá algumas sugestões de uso, tá? Que é justamente isso que a gente está querendo na prática, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, né? Vamos brincar com o cubo mágico, né? Eu posso tanto mostrar o cubo na minha prancha como o cubo brinquedo, tá? Eu começo. Eu vou colocar o triângulo. Eu vou colocar o triângulo, tá? Então, eu estou indicando, né, na minha prancha, eu colocar triângulo, tá? E eu faço a ação, eu vou colocar o triângulo. E não entra, né? Eu posso não colocar, por exemplo, eu pego realmente o triângulo, mostro o triângulo, mas estou encaixando, por exemplo, no lugar errado, né? Justamente para que eu tenha a interação, né? Eu não faço só para fazer, pronto, né? Eu já sei o que é um triângulo, coloco lá, né? O que eu quero é a interação, eu quero é a comunicação, eu quero que isso ocorra, né? Essa troca, ela ocorra. Então, eu coloco, por exemplo, no lugar errado, né? E espero, né? Aí eu peço ajuda, né? Ajuda, tá? Espera, não é o lugar certo, né? A criança também pode ir lá ficar mudando em vários lugares e eu digo assim, espera, não é, né? Não é o lugar certo, tá? Eu tenho que colocar em um lugar diferente, né? Eu tenho que colocar diferente, olha lá, o diferente, né? Então, eu pego e acho o lugar da estrela, né? Do triângulo, no caso, tá? Então, o que a gente pensa aqui? A gente vai, então, fazer com que essa modelagem, ela ocorra a partir da ação, né? Eu estou brincando com ele, eu estou fazendo a ação e estou aqui com a minha prancha mostrando, né? Fazendo o sentido, o significado, o significante do que eu estou querendo que ele consiga, então, também fazer a transmissão da sua ação. Para a gente exemplificar ainda mais sobre como modelar, né,
a comunicação aumentativa, a gente tem aqui uma outra tabela, uma outra prancha, tá? Relacionado a banho, tá bom? É um modelo que eu posso utilizar, né? Você vai ver ali que eu tenho muitas informações, tá? E essas informações todas estão colocadas em cor, né? Você vê ali, por exemplo, que eu tenho ali os adjetivos, né? Difícil, cuidado, que legal e tudo mais. Eu tenho as pessoas em amarelo, né? Eu, você, ninguém, todos, ele, tá? Eu posso apresentar em pranchas separadas, tá? Cada uma essas pessoas, né? Cada aliás, um formato deles. Então, em amarelo numa prancha, na prancha seguinte eu posso colocar as ações, né? Quero, fazer, ter, precisar, dar, tá? Ou então eu posso mesmo colocar numa prancha inteira, né? E fazer uma prancha só e fazer essa comunicação ocorrer. Percebam que eu tenho então ali, por exemplo, situações como eu estou aqui no banho, né? Então, de lavar a cabeça, de lavar o cabelo, de lavar o olho, né? Ou higienizar o lado do olho, o pescoço. Então, percebam que eu tenho ali uma quantidade significativa de lugares, né, em que eu posso apresentar. Claro que é importante que essa prancha ela pode ser usada, por exemplo, para brincar primeiro ali com um boneco, né, com a criança, e mostrar, né, como é que a gente está fazendo o banho, aonde estão essas partes do corpo, né, ou mesmo levar para o banho, né, e claro, né, é sempre bom plastificar, né, essa prancha, tá? Então, quem vai comigo? É ela, é ele, é o irmão? Quem é que vai tomar banho? É o irmão, é o pai, é a babá? Né? Quem vai tomar banho sou eu, tá? Então, eu uso, usar, é para abrir, é para tirar, para colocar, né? Então, tudo isso a gente vai com a possibilidade de fazer uso, né? Com relação à comunicação, tá? Então, essa prancha aqui, ela é bem, né, bem mais complexa, mas é possível, né, da gente também trabalhar, por exemplo, com uma ação como tomar banho. Então, tudo que antecipa e tudo também que eu consigo fazer para elaborar aquela comunicação. E a comunicação aumentativa alternativa, ela é um modelo, né, de comunicação que muitas crianças que não verbalizam ou têm, né, ainda algum transtorno na comunicação, transtorno da fala, podem utilizar para que essa comunicação seja possível, né? E aí a gente pode pensar em algumas situações que a gente precisa esclarecer. Sempre que eu falo sobre comunicação aumentativa alternativa, ou sempre que se fala sobre isso, né, quando a gente leva uma formação, seja para uma escola, seja para pais, seja para dentro mesmo do ambiente escolar, ou seja para professores, ou seja para formação, né, na pós-graduação. Então, o que acontece? Sempre vem a pergunta, mas isso não pode inibir ou dificultar a fala? Aí a gente tem que ir lá, né, para os nossos artigos científicos, né, para a nossa literatura. E na literatura, em nenhuma conseguiu demonstrar que é a comunicação aumentativa alternativa que faz com que a criança não fale, tá? Uma outra situação que a gente tem que pensar a comunicação, né, comunicar-se, não é somente através da fala. Se fosse somente através da fala, a gente teria que, né, limar, por exemplo, todas as outras línguas de sinais possíveis e imagináveis em todos os idiomas que nós temos, né? Então, por isso, a comunicação ela não pode ser pensada a partir simplesmente da fala, né? Eu tenho a multimodalidade da comunicação, eu preciso, né, realmente fazer uso desse entendimento das modalidades múltiplas para que eu consiga me comunicar com pessoas diversas, né?
As pessoas são diversas, sua diversidade está também na sua comunicação, no seu modo de comunicar-se. Seja por libras, seja por pictogramas. Então, e aí a gente precisa pensar também na nossa prática, né? Por quê? Você já pensou, estou aqui pensando, mas provavelmente muitos de vocês, você já pensou? Eu estou aqui pensando, mas muito provavelmente alguns de vocês já devem ter passado por essa situação, infelizmente, né? De uma criança não verbal que não consegue, né, se comunicar, que não consegue ser clara, não consegue ser compreendida naquele momento da sua expressão, do que ela está falando, do que ela gostaria de falar, aliás, do que ela gostaria de se expressar, que ela não gostaria mais de brincar, né? E a gente insiste, né, na brincadeira porque ela não conseguiu comunicar-se. A possibilidade dela se desestabilizar emocionalmente, se desestabilizar, né, é muito grande. E aí uma crise que vai por conta de uma falta de modelagem da comunicação, com certeza é muito, né, grave. Então, quando a gente possibilita a comunicação dessa criança, por isso que ela é aumentativa, ela aumenta as possibilidades e ela é alternativa, né? Porque eu não tenho uma única forma, né? Eu tenho alternativas de comunicação. Então, quando eu consigo observar isso, eu estou dando, né, possibilidades, de fato, para que esse meu aluno, primeiro, consiga comunicar-se, segundo, consiga desenvolver sua linguagem, né? Quem somos nós sem linguagem? Quem somos nós sem repassar os nossos sentimentos, compreender os nossos sentimentos, né? Isso é ser humano, né? É conseguir ter linguagem, seja ela tão falada, né, oralizada, seja ela a partir de sinais como libras, né, seja ela a partir de pictogramas.